nossa apresentação. A gente entrou então na crítica transcendental de Doiverd. Nós começamos falando sobre a visão de Doiverd da realidade como significado e usamos aí a metáfora do prisma para falar sobre essa imagem, né, da realidade multicolorida, né, que o Doiverd usa a partir disso e o próprio Houdzwa. E falamos então sobre filosofia transcendental. O que é isso? É a investigação sobre as condições de possibilidade da experiência e do conhecimento. Immanuel Kant é o filósofo-chave nesse estilo de pensamento filosófico, e a gente falou um pouquinho sobre a solução que Kant introduziu. Então isso é importante, gente, porque essa visão sobre a origem do conhecimento, ela acontece no clímax da modernidade, a gente pode dizer. Ela localiza no sujeito a fonte das categorias do conhecimento e de todas as experiências cognitivas. É um traço do pensamento moderno a expectativa de que o homem seria capaz de desconstruir a sua experiência cognitiva e reconstruir essa experiência por um procedimento controlado. Essa expectativa de se tornar o senhor absoluto sobre toda a sua experiência cognitiva é parte da visão moderna do ser humano, do homem como aquele que funda a si mesmo e dá a si mesmo a sua identidade. Isso é um traço do ideal moderno de personalidade livre. Essa busca de um controle, de um conhecimento total, de um controle total do homem sobre as contingências da sua existência. Então isso se manifesta na expectativa de que o homem possa reconstruir de forma autônoma o edifício do saber, mas reconstruir também a moral de forma autônoma, inclusive a ideia de autonomia, essa expressão é uma expressão kantiana, e também a expectativa de reconstruir a própria ordem social a partir de um controle racional da realidade. Então essa visão de que o homem seria, por meio desse processo de desconstrução e reconstrução, ele possuiria a si mesmo, é um traço da modernidade, e aqui ele tem essa manifestação no giro copernicano de Kant. Então é importante ter em mente essa visão do Kant sobre o conhecimento. As coisas do mundo que a gente conhece, por exemplo, a percepção de espaço, a percepção de tempo, a percepção das quantidades das coisas, tudo isso são categorias racionais que a gente projeta sobre a experiência empírica e organiza a experiência empírica. Então, o que o homem conhece do mundo é, na verdade, o que ele absorve quando ele lança as redes das categorias da razão. Mas a fonte da experiência cognitiva é o próprio sujeito. Aí, nesse contexto, vem a crítica de Doiverd ao dogma da autonomia da razão. Ele utiliza algo do método kantiano, da busca de condições transcendentais, para procurar encontrar as condições transcendentais de todo o pensamento teórico e identificar se existe um condicionamento religioso do pensamento teórico. Na verdade, ele assume isso desde o princípio e faz uma investigação para procurar identificar esses pressupostos, a localização desses pressupostos. Então, quando ele lançou sua crítica, ele lançou através de 3 problemas. Identificou e apresentou 3 problemas transcendentais, como ele gostava de falar. 3 problemas transcendentais do pensamento teórico. Então, vamos examinar aí cada um deles. Primeiro problema transcendental. Ele chamava de relação Gegenstand e a relação sujeito-objeto. Já já a gente vai explicar o que é isso. Mas, enfim, a formulação do problema está aí. Como a atitude teórica do pensamento se caracteriza em contraste com a atitude pré-teórica da experiência ordinária? Essa é a primeira questão de Doiverd. Doiverd supõe aqui, isso é importante, que a atitude teórica de pensamento é qualitativamente diferente da experiência ordinária ou da experiência ingênua. Às vezes usava essa expressão, experiência ingênua. Experiência ordinária aqui não tem sentido pejorativo não, tá, gente? É experiência comum. A gente pode falar também experiência ingênua.
Então, a primeira questão, quando Doivert vai fazer essa investigação transcendental, é o seguinte: o pensamento teórico é qualitativamente diferente do pensamento ordinário ou ingênuo. Que diferença é essa? Isso é uma pergunta importante, é realmente uma questão transcendental. Porque antes de pensar teoricamente, você já tem uma experiência de mundo. A sua experiência de mundo não começa com o pensamento teórico. Então, qual é a relação do pensamento teórico com essa experiência? Então, aqui nós temos a interpretação que Doivert dá do pensamento teórico. Diferentemente do pensamento ordinário, o pensamento teórico não deixa as estruturas da experiência intactas. No pensamento ordinário, tudo vem intacto. A gente conhece os objetos, a gente percebe que existe uma multiplicidade de sentidos, mas essas coisas não passam por um processo de desconstrução crítica, elas chegam a nós. Agora, o pensamento teórico é diferente. Enquanto o pensamento ordinário é automático, o pensamento teórico é intencional, ele tem um caráter diferente, é intencional. A experiência cognitiva comum, ordinária, é ôntica. Nós temos, ôntico eu me refiro à estrutura das coisas. É ôntica no sentido de que nós já temos um aparelho cognitivo funcional, nós herdamos esse aparelho cognitivo, e não havendo problemas neurológicos ou problemas mentais, esse aparelho funciona adequadamente, e nós formamos crenças e temos experiências cognitivas válidas. E a gente não precisa aprender filosofia e ciência para ter experiências cognitivas válidas. Muito importante entender isso. A filosofia e a ciência não fundam o conhecimento. Elas especializam e sofisticam o conhecimento. Mas a experiência cognitiva é anterior. Nós temos um aparelho epistêmico que é funcional e entrega crenças válidas sobre a realidade. Agora, no pensamento teórico, nós temos algo intencional. Uma busca intencional pelo conhecimento que não é, digamos assim, um produto natural, a gente pode dizer. É uma ação intencional e controlada, é uma técnica. Então, o pensamento científico e o pensamento filosófico são aprendidos. Tanto é assim que até a Revolução Científica, embora alguns instrumentos para a prática científica tivessem sido desenvolvidos, não havia o que nós chamamos de ciência. Você pode ler, por exemplo, aí um clássico como o livro do Ray Ruikas, Religião e Desenvolvimento da Ciência Moderna. Então ele fala ali sobre a Revolução Científica e sobre como o pessoal pensava antes. E realmente havia pensamento intencional, mas não era o estilo científico de pensamento. Mesmo a filosofia é aprendida. Então os gregos desenvolveram e ensinaram, e outros povos tinham seus sistemas de pensamento, mas eles também eram aprendidos e não era a mesma coisa que a filosofia grega. Então, o pensamento teórico é um método, é uma técnica que tem que ser aprendida e é intencional, não é uma estrutura cognitiva natural, é algo que é desenvolvido. Então, a gente chama também de, Roy Clauser gosta de chamar de alta abstração. O que caracteriza o pensamento teórico? É a antítese entre as categorias lógicas ou os princípios lógicos e uma dimensão não lógica da experiência. Isso é o que Doivert chamava de Gegenstand, relação Gegenstand. Ele pegou um termo alemão e empregou esse termo alemão para explicar essa relação. O que é isso, o lógico e o não lógico? Então, gente, a distinção entre o lógico e o não lógico é antiquíssima, tá? Não é uma inovação do pensamento de Doivert. Então eu mencionei aqui Kant, com quem Doivert conversa, e antes dele Platão. Platão mesmo entendia isso, e você encontra algo similar em Aristóteles, que existem essas realidades racionais, né? Platão pensava em um mundo das formas racionais. Existe a matéria, e a matéria ela não tem forma, não tem uma estrutura racional. Então alguém plasmou, e aí Kant fala em demiurgo, né? Alguém plasmou a matéria com essas formas racionais. Por isso existem as coisas que estão no devir, que se transformam, que mudam, né? E existe aquilo que permanece, que são as formas racionais eternas. E na experiência a gente vê isso. Então, por exemplo, você tem
as cadeiras. Tem vários tipos de cadeira, para usar a ilustração. E as cadeiras se destroem, mas você consegue sempre distinguir uma cadeira de um outro objeto. Por quê? Porque é uma forma racional. E você encontra a mesma forma em vários objetos. Mas os objetos em particulares não são a própria forma, eles são uma síntese. Por isso que eles se desmancham. Eles são por um tempo e depois deixam de ser. Então, assim, de algum modo, o que nós encontramos ali, já lá atrás em Platão? Uma distinção entre formas racionais e aquilo que é não racional. Ou aquilo que é lógico e aquilo que não é lógico. Algum tipo de distinção. Em Kant nós temos também essa ideia de que existe as coisas em si, o mundo exterior que a gente não tem acesso, e a gente tem experiências empíricas que estão totalmente desconexas, sem forma. Aí a mente, quando a gente tem experiências cognitivas, a mente de forma automática funde essas experiências empíricas com as categorias da razão. E aí o mundo aparece com uma forma ordenada, uma forma racional para a gente. A gente já vê o mundo assim, como racionalmente estruturado. Por que a gente vê ele assim? Porque há uma síntese lógica, a partir do ego transcendental, entre essas experiências empíricas e as categorias da razão. E essa síntese lógica acontece o tempo inteiro, digamos assim. Então, é por isso que a gente o tempo inteiro olha o mundo e vê o mundo estruturado. É porque a nossa consciência estrutura a experiência empírica. Agora, se você perguntasse para o Kant, está aí o mundo fora da nossa consciência, como ele é, a coisa em si, fora das nossas categorizações. Bom, aí isso a gente não sabe o que é, a gente não tem acesso a isso. A gente só tem acesso às coisas que a gente organizou, que a nossa mente organizou. Aquilo que a nossa mente não organizou, a gente não tem acesso. Bom, de qualquer forma, o que nós temos? Uma distinção entre o lógico, são as categorias racionais, e o não lógico. O pensamento teórico acontece quando você toma, segundo na visão do Doige, quando você toma uma dimensão da experiência e você quer formatar essa dimensão da experiência usando as categorias lógicas. E isso é o pensamento teórico. Agora, não sei se vocês notaram isso. O que Kant dizia que era a experiência cognitiva normal, Doivres diz que é o pensamento teórico. E a experiência cognitiva normal? Não é nada do que o Kant falou. A experiência cognitiva normal não surge por uma síntese original de experiência empírica e pensamento racional. Segundo Doivres, isso é o pensamento intencional. E a estrutura cognitiva ordinária, o que ela é? Ela não é isso. Ela é uma experiência de totalidade. A gente não faz confronto das regras da lógica com uma dimensão não lógica para forçar uma síntese. E isso é o que a gente faz quando está pensando teoricamente. Quando a gente está tendo experiências cognitivas comuns, no nível ordinário, a gente experimenta as coisas como totalidades integradas. Elas são entregues assim para nós. Então aqui nós temos uma inversão interessante na crítica do conhecimento de Doivres. Segundo ele, o pensamento teórico realiza um desmanche, uma distasis, ele usa essa expressão, do sentido. Então, na experiência ordinária, as coisas vêm inteiras. A experiência ordinária, o higiene, é sistática. A gente pega tudo inteiro e funcional. No pensamento teórico, a gente faz a análise. Você sabe o que significa análise, né? Análise tem o sentido de romper. Eu não sei quem lembra aí do experimento no laboratório lá no primeiro grau, eu esqueci a expressão agora. A hidrólise. Vocês lembram da hidrólise? Não, o que você vai... Acho que é isso mesmo, né? Você separa o hidrogênio do oxigênio. A gente fazia essa experiência aí no primeiro grau, não sei quantos aí tiveram que fazer isso no laboratório. Então, o que significa essa expressão no finalzinho? É só uma ilustração. Hidrólise é a quebra, né? Esse termo final, lise, significa isso, é quebrar. Quando a gente fala de análise, a gente está falando sobre a quebra das estruturas, sobre o desmanche das estruturas nos seus componentes. Então, esse é o trabalho analítico. Esse é o trabalho analítico. Segundo o Doivres, o pensamento teórico é analítico. O pensamento ordinário não é analítico, ele não faz isso. O
pensamento ordinário simplesmente recebe as coisas inteiras. No pensamento teórico, a gente faz a análise, ou seja, a gente quebra os níveis de sentido, distingue as propriedades, distingue as partes. E quando a gente faz isso, então, a gente quebra a unidade do sentido que nós experimentamos na experiência ordinária. Então, a gente sai da sistasis, que é a unidade das coisas, para a distasis, que é essa ruptura do sentido. Bom, por que o Doivres enfatiza tanto essa quebra da unidade do sentido, a distasis, né? Porque a realidade tem muitos níveis de sentido que a gente consegue discernir. Aqui vem as famosas esferas do Doivres. O que são essas esferas? São níveis de sentido, que a gente pode chamar também, alguns gostam de usar essa expressão, de níveis explanatórios. E nós temos várias ciências que foram construídas para explicar cada um desses níveis explanatórios. Então, a gente tem, por exemplo, a ciência da religião, a teologia, que estuda a experiência da fé. Nós temos a filosofia moral, discutindo a ética. Temos a teoria do direito e a própria ciência política, estudando a dimensão justicial ou jurídica da experiência. Temos a teoria estética, que estuda a dimensão estética. A teoria econômica, que estuda a dimensão econômica da experiência. Temos a dimensão social, a dimensão linguística, a dimensão histórica, dimensão lógica, dimensão sensorial. A dimensão lógica para cima é muito importante, porque da lógica para cima começam as ações intencionais, né? As primeiras dimensões, até a sétima, a numérica, espacial, cinética, física e biótica, e sensorial, essas primeiras 7, são, digamos assim, o que a gente chama de natureza, né? Que não tem o elemento da cultura. A cultura, a dimensão cultural emerge aí do 8 para frente, quando existem normas que têm que ser aprendidas e obedecidas intencionalmente. Então, o que o Doivres fala? Ele fala que, lembre daquele prisma e da imagem da linguagem do Bob Halsbach, que o mundo é multicolorido, pensa nisso. Existe um espectro com muitos sentidos. E esses sentidos têm uma unidade, mas ao mesmo tempo têm uma diversidade. Para pensar cada um deles, você precisa dos outros. Mas, ao mesmo tempo, eles são distinguíveis entre si. Então, um discurso sobre história não é o mesmo que um discurso sobre sociologia, por exemplo. Um discurso ético não é a mesma coisa que um discurso jurídico, a gente pode dizer. Então, a gente pode falar na realidade como sendo semântica aqui entre aspas, mas sendo semanticamente plural. Ela tem vários níveis de significado. Aqui tem uma coisa importante que eu tenho que mencionar. Faz parte dessa ilusão construtivista do homem moderno, não apenas a ideia de que o que nós conhecemos do mundo é o que nós formatamos a partir das categorias do nosso pensamento, mas também a ideia de que os sentidos das coisas são atribuídos pelo sujeito. É muito importante compreender que, em toda a sua crítica, o Doivres está rejeitando essa ideia de que o sentido das coisas seja meramente uma projeção que nós fazemos sobre as coisas. É um ponto da filosofia do Doivres, a ideia de que o sentido das coisas não vem nem das coisas, nem do sujeito que conhece as coisas, mas de Deus que criou as coisas. E quando nós estabelecemos relações corretas com as coisas, nós descobrimos que existe um sentido ali que não é atribuído nem por nós, nem atribuído pelas coisas, que é atribuído pelo próprio Deus e que organiza as nossas relações com o mundo. Então, para Doivres, essas ciências que a gente desenvolveu, economia, sociologia, linguística, história, lógica e por diante, a gente desenvolveu essas ciências em torno de níveis de sentido que o próprio Deus estabeleceu na criação. Essas ciências descobrem esses níveis de sentido, elas não criam, elas descobrem esses níveis de sentido. Claro que elas criam muita coisa no processo de estudar esses níveis, né? Mas eles são descobertos, eles não são inventados pelo homem. Então, daí o Doivres propõe o seguinte, que onde Kant dizia que existe as leis da lógica e existe a experiência empírica, que é uma massa de dados sem significado, na visão do Doivres, a realidade já tem significado.
Toda a realidade já é formatada com significado. E a nossa experiência da realidade é uma experiência de perceber as coisas com essas cores, de reconhecer essas cores no mundo. Bom, o que é o pensamento teórico? O pensamento teórico acontece quando, além de perceber a realidade como um todo, a gente decide fazer um recorte. Isso é o pensamento teórico. Então, eu experimento o mundo como uma coisa integrada, mas eu decido que eu vou estudar uma dimensão da realidade. E aí eu recorto essa dimensão, separo das outras. E eu tento fazer uma explicitação lógica das estruturas dessa dimensão da experiência. Então, isso é o pensamento teórico. Isso é diferente do pensamento ingênuo ordinário, que pega as coisas coloridas, mas integradas. O pensamento teórico faz esse isolamento. Então, isso é o quê? A distasis do sentido. O que é abstrair? Né? É recortar, então, uma série de propriedades ou um aspecto de certo fenômeno e remover isso da sistasis da realidade. A sistasis é, como eu disse, a experiência das coisas na sua totalidade, na sua integralidade. Então aqui a gente pode pensar em um objeto técnico qualquer. Eu podia pegar aqui um celular, não tem um celular aqui agora, mas a gente tem um copo aqui. Então tá, vamos pensar nesse copo, um objeto técnico. Resultado de ação cultural e assim por diante. Mas vejam que esse objeto pode ser estudado de várias formas. A gente experimenta simplesmente como um copo, é isso. E a gente sabe para que ele serve, ele serve para beber água. Agora, a gente pode dar um olhar técnico para isso aqui, ou científico, melhor dizendo. Então, imagina se um químico ou um físico decidissem examinar esse copo. Eles iam fazer uma descrição desse copo em termos da sua composição química, em termos dos elementos químicos que compõem e das propriedades físicas desse objeto. E eles podem fazer uma descrição perfeita. Agora, se eles fizessem uma descrição completa desse copo, em termos da sua massa, da densidade, inclusive examinando a densidade em vários pontos diferentes, da composição química, tudo isso, se eles fizessem uma descrição físico-química desse objeto, você não saberia, no final, que ele é um copo. Você não saberia. Eles teriam que usar a palavra copo. Se eles não fizessem isso, simplesmente descrevessem um objeto de vidro com tal formato, isso é simplesmente uma descrição física. Mas há outras formas de descrever isso aqui. Alguém pode estudar a história desse copo particular, ou talvez desse tipo de copo, né? Alguém pode estudar isso. O que é uma taça? Quando é que as taças de vidro surgiram? Quando que essa taça, particularmente surgiu? Então o historiador teria um outro olhar para esse objeto. Ele diria outra coisa sobre esse objeto. Um designer de produtos, ou um artista, também teria um outro olhar, porque ele ia pensar no significado estético da peça. Com certeza, o enólogo, que está preocupado com a experiência sensorial do vinho, teria um outro olhar para esse copo também, tendo em vista os usos para a experiência da bebida. E o economista? O economista podia examinar o significado econômico desse copo. Quantos copos são produzidos anualmente? Qual é a duração média? Quanto que vale um copo desse, afinal de contas? E pode descrever isso como um objeto econômico. Isso pode ser um objeto jurídico, porque de repente alguém se revolta contra as minhas aulas de Doivers e decide me atacar com esse copo. E aí a gente vai parar na delegacia e agora esse copo é uma prova no processo, teria um objeto jurídico, ele vai ter uma descrição lá nas provas, o delegado vai reunir as provas e depois vai passar aquilo para frente. Então aí você tem outra descrição. Isso aqui pode ter um significado religioso. Se você é de uma dessas igrejas que consagra os objetos, então isso aqui podia ser um copo ungido. E você só pode tomar a ceia no copo ungido. E assim por diante. Você pode examinar o mesmo objeto sob vários ângulos. Agora perceba que em cada um desses ângulos você aprofunda o seu olhar para o objeto. Mas ao mesmo tempo que você enriquece num sentido, você empobrece no outro. Em qual? É que um olhar econômico, por exemplo, sobre o valor desse objeto, não é capaz de capturar tudo que o objeto significa. Ele só recorta um pedacinho. O olhar do químico sobre esse objeto é muito útil sob vários aspectos. Por exemplo, depois que esse copo se quebrar, se a gente sabe como o copo é fabricado, pode ser feito um outro copo. Então, isso é muito importante. Só que o olhar do químico não é capaz de capturar
a experiência concreta, integral, de beber a água num copo. Então, gente, existe as sistases do sentido, que é a totalidade da coisa. Existem os recortes abstratos. Agora, como a gente faz um recorte abstrato? Então, pensa que a gente quer examinar esse objeto em termos em termos psicológicos. Como funciona a percepção sensorial do copo. Se a gente fosse examinar sobre esse aspecto. Como é a percepção sensorial do copo? Numa psicologia nesse sentido, não psicologia existencial, né? Mas uma psicologia empírica do estilo, da psicologia como pensa Russell, por exemplo, ou outros autores. Então vejam só, a gente precisa nesse caso ter uma teoria sobre processos psíquicos e a gente constrói essa teoria produzindo uma imagem lógica da dimensão psíquica da experiência. Daí que nós temos uma psicologia. Esse é o ponto. Então, para você examinar o objeto esteticamente, é o mesmo processo. Você precisa ter uma teoria estética, ou uma teoria do que é a experiência estética, em que você usou categorias lógicas para organizar essa teoria, e aí você aplica isso ao estudo do objeto. Então, todo o pensamento teórico envolve o recorte de uma dimensão da realidade e uma interpretação dessa dimensão da realidade usando regras lógicas para explicitar essa dimensão não lógica da realidade. Por quê? O Kant simplesmente dizia que tem o lógico e o não lógico, mas o que é o não lógico para o Doivert? A dimensão da fé, a dimensão estética, a dimensão jurídica, a dimensão econômica, a dimensão social. Cada uma dessas dimensões, gente, é um conjunto de propriedades e experiências que nós temos que a gente pode representar logicamente, mas elas estão além das leis da lógica. Elas são vividas empiricamente. Então, por exemplo, a lei da não contradição é uma lei lógica, a gente pode dizer isso. Mas a experiência sensorial é uma categoria distinta das leis lógicas. Você não deriva a natureza da experiência sensorial das leis lógicas, mas você pode usar as leis lógicas para descrever a experiência sensorial. Por exemplo, as leis sociais, as leis que regem as relações humanas. A gente pode usar as regras lógicas para construir uma sociologia, mas as leis que regem a experiência social humana não se derivam analiticamente das leis lógicas, não se derivam do pensamento puramente lógico. O pensamento lógico só nos dá formas racionais para o pensamento. Então, o que a gente faz no pensamento teórico? A gente isola, faz um recorte da experiência e faz essa síntese lógica, forma conceitos lógicos. Então, gente, o pensamento teórico implica o reconhecimento de que há uma diferença de níveis de sentido e uma distinção entre um aspecto, o outro aspecto e cada aspecto em relação ao aspecto lógico. Então, eu vou dar uma outra ilustração aqui para vocês, para lembrar das suas aulas de física. Então, veja essa fórmula aí. Densidade é igual massa sobre volume. Bom, o que nós temos aqui? Há claramente uma dimensão lógica aqui. Um dos princípios, por exemplo, da lógica, o princípio da identidade, o que a gente diz? Que se A é igual a B e C é igual a B, então A é igual a C. A gente está usando o que nesse raciocínio? A lei da identidade. Agora vejam só, aqui há uma relação de identidade. Aqui nessa fórmula a gente diz que a densidade é sempre igual à razão de massa e volume. Então existe uma relação de identidade. Então todas as vezes que você tiver essas duas variáveis, M e V, você vai ter a densidade. Se você tiver a densidade, você tem nisso a razão de massa sobre volume. É uma relação de identidade. Essa relação descreve o quê? Um aspecto da experiência, que é o aspecto físico. Ok? Naquela escala de níveis de experiência, existe um nível que é o aspecto físico. Então aqui nós temos uma fórmula que descreve como funciona essa dimensão da experiência. A equação, gente, aponta para uma verdade necessária. A densidade sempre é igual massa sobre volume. Isso é uma lei. Ok? É uma proporção que está em todo lugar na natureza, tem uma validade universal. Então é uma lei.
Densidade igual massa sobre volume. Mas é uma lei o que? É uma lei lógica? Não, não é uma lei lógica. É uma lei física. É uma relação do mundo físico. No mundo físico, existe uma relação proporcional entre densidade, massa e volume. Existe isso lá no mundo físico. Essa relação está lá. Essa relação pode ser descrita com a linguagem lógica, mas ela não é em si mesma lógica, ela é física. Como eu disse, você não consegue derivar essa fórmula estudando lógica na faculdade. Você pode pegar um manual de lógica, você vai descobrir que manual de lógica nunca te dá leis naturais. Por quê? Porque as leis naturais são descobertas empiricamente. E onde entra a lógica? Na organização da nossa interpretação da natureza. Estão entendendo que a lógica nos dá a condição de pensar essas estruturas naturais, mas as estruturas naturais estão além da lógica? Então, gente, densidade igual massa sobre volume é uma verdade necessária, mas não é lógica. É uma verdade física. Mas veja que na fórmula, essa dinâmica do mundo físico está expressa em uma forma lógico-matemática. Essa dinâmica que é do mundo físico está expressa numa forma lógico-matemática. Agora vejam só, ninguém descobre que densidade é igual massa sobre volume simplesmente tendo a experiência ingênua do dia a dia. Você experimenta as coisas, mas você não deriva uma fórmula dessa assim. O que você tem que fazer? Você tem que começar a estudar fenômenos físicos, você tem que isolar, distinguir processos físicos de outros processos. Por exemplo, você não vai misturar psicologia com física. Tentar descobrir, por exemplo, se, dependendo enfim, como talvez num contexto, acontece em contextos animistas, em que se atribui vontade ou intenção a objetos físicos, né? Então, isso seria uma confusão, exatamente, da dimensão psíquica com a dimensão física. Então você não vai procurar saber se a pedra está naquele dia em depressão ou está feliz, isso afeta a densidade ou o volume da pedra. Isso é uma confusão de categorias. Você faz um recorte físico ali. Você quer estudar processos físicos. E você usa então leis lógicas e matemáticas para fazer essa explanação. Então, o que a equação aqui explicita, gente? Ela mostra que existe uma diferença entre o lógico e o não lógico, mas também uma síntese. Isso é importante. Densidade igual massa sobre volume implica que, em algum momento, o físico distinguiu a dimensão física das outras. Primeiro ele separou. E depois que ele separou, ele confrontou a dimensão física com as leis da lógica, para dar uma formatação lógica para aquilo. E aí surgiu a fórmula. Então o pensamento teórico, gente, ele faz isso, ele analisa, ou seja, quebra a estrutura da experiência, recorta uma dimensão e faz uma síntese depois com as categorias lógicas. Então isso é o pensamento teórico. Na experiência ordinária a gente toma as coisas inteiras, como são. No pensamento teórico, a gente faz a análise, a gente quebra essas sistases de sentido, faz a distases, como eu disse, a gente quebra em vários níveis, e aí depois toma cada nível e faz uma antítese e uma síntese, consequentemente, lógica com aquele campo. Então é assim que existe a sociologia, a biologia e assim por diante, né? São todas sínteses lógicas com dimensões não lógicas. Bom, agora a gente entende então uma crítica muito importante de Doivert. É que é um erro interpretar a experiência ordinária como se ela fosse uma teoria ingênua da realidade, que a gente encontra muitas vezes por aí. É a ideia de que o pensamento crítico é o pensamento que se liberta da forma ordinária de experimentar o mundo. Então isso é um vício da idolatria do pensamento racional. É a ideia de que a experiência ordinária seria uma visão ingênua. Você acreditar que as coisas existem como existem, isso é uma espécie de ilusão, de ingenuidade, e o pensamento crítico te liberta dessa ilusão. Na verdade, a base de toda a experiência cognitiva é a experiência ordinária ou ingênua. A experiência
do pensamento teórico é que é um aprofundamento, uma sofisticação a partir dessa experiência ordinária. Então aqui eu vou fazer uma citação aqui de Doivres. A experiência ingênua ordinária, no caso, é em si mesma um datum, ou antes, o datum supremo para toda teoria da realidade e do conhecimento. Toda teoria filosófica que não dá conta disso deve ser necessariamente errônea em seus fundamentos. Então aqui nós temos uma crítica do Doivres ao Kant, que o Kant confundiu o pensamento teórico com a experiência cognitiva comum. E ele trata toda a experiência cognitiva comum como se fosse pensamento teórico, ou seja, como se fosse a separação e a fusão de categorias. E não é isso que acontece. Na experiência cognitiva ordinária, a gente recebe as coisas inteiras. No pensamento teórico é que a gente quebra e por isso tem que fazer uma síntese. Então, com isso, Doivres rejeita a tese do Kant de que toda a experiência cognitiva seria uma síntese dados brutos da experiência empírica com as categorias da razão. Então, isso é o que a gente faz no pensamento teórico. No pensamento ordinário não é assim. A gente tem experiências cognitivas válidas que são a base de todo o conhecimento. Bom, onde que o Doivres vai chegar com isso? É que o Doivres vai dizer que, em última instância, nós não somos capazes de atingir uma realidade mais profunda do que a nossa experiência ordinária. Porque a pretensão do Kant é de tentar ir mais longe do que essa experiência. E o Doivres vai dizer que não. O pensamento teórico tem que ter a humildade de reconhecer que ele é relativo a essa experiência ordinária. Mas que a verdadeira fonte, ou a fonte última das nossas experiências cognitivas é essa experiência ordinária ou comum. O que o Doivres está fazendo aqui, gente, é mostrando que o pensamento teórico é relativo em relação à experiência cognitiva geral. Isso tem uma série de implicações, que talvez alguns já tenham notado, mas uma delas é que você não pode permitir, em última instância, que ideias teóricas governem a sua existência. O que governa a sua existência tem que ser a relação com o mundo real. As ideias teóricas podem te ajudar nessa relação, mas elas não podem se sobrepor a essa relação. Que as experiências cognitivas básicas, elas não vêm do pensamento teórico. O pensamento teórico é que é secundário em relação a elas. Isso tem implicações para a questão da crença em Deus, mas não só para a crença em Deus. Bom, então, colocando essa primeira pergunta em outros termos, o que na atitude antitética do pensamento teórico nós abstraímos das estruturas da realidade empírica, como nos são dados na experiência ingênua, e como é essa abstração possível? Então, aqui uma resposta. O que a gente abstrai da experiência, da totalidade integrada da experiência, é um extrato ou uma modalidade do sentido, por meio da diferenciação, primeiro, do recorte, e da síntese teórica intencional que a gente faz. Então vejam que coisa, as estruturas da realidade empírica nunca são integralmente capturadas por nós na abstração teórica. Elas são antes seu pressuposto. Então vejam, lembra do exemplo que eu dei do copo, tá? Então o filósofo, ou a ciência estética, melhor dizendo, pode examinar o significado estético da peça e se aprofundar nesse significado. Mas o pensamento estético não é capaz de capturar a totalidade da realidade. Onde é que a gente experimenta a totalidade integrada da realidade? Não é no pensamento teórico. Então o pensamento teórico serve se ele expande a sua experiência de totalidade, de integração que está no pensamento ordinário. Mas a vida, por assim dizer, e as experiências cognitivas fundamentais acontecem nesse nível. Então, no final das contas, você pode estudar o copo de várias formas, mas vai ter uma hora que você vai ter que ir lá beber água. E nessa hora, ainda que o pensamento científico tenha te ajudado a entender a riqueza do copo de uma forma mais profunda, toda a sua relação com o mundo ainda está baseada na experiência pré-teórica. Ela é que é fundamental. Agora, entendam isso.
a experiência do mundo, a experiência das outras pessoas e a experiência de Deus acontece no nível pré-teórico, ou seja, no nível da experiência ordinária. O pensamento teórico deve servir e sempre se reconhecer relativo a essa experiência. Agora, quando o pensamento começa a tratar a experiência ingênua ordinária como secundária e começa a considerar os seus produtos como a verdadeira realidade, então nesse momento é como se você estivesse entrando no mundo de sonhos. Você abandona o mundo real e passa a cultuar os objetos técnicos do seu pensamento. Por quê, gente? O que é o pensamento teórico? O pensamento teórico, eu mencionei antes, é uma ação intencional que envolve uma técnica e um trabalho humano. É diferente da experiência cognitiva ordinária. Agora veja o que isso significa. Toda vez que você pega um campo de ciência que é produto dessa ação intencional e que é falho, muito embora possa produzir coisas fantásticas, mas não é perfeito. Você pega esse campo e trata esse campo como a fonte da realidade e a fonte última do saber, é como se você estivesse, para usar uma linguagem teológica, adorando uma coisa que você fez. É como se você estivesse cultuando um produto do trabalho das suas mãos. Porque todo pensamento teórico é o trabalho das nossas mãos. O trabalho das nossas mãos é fundamental. O mandato cultural exige isso. Nós temos que trabalhar no mundo. E isso envolve produzir teorias. Mas você não pode buscar sua identidade dentro das teorias. Aonde que você encontra quem você é, quem o outro é? Onde você encontra a realidade? No mundo que você está estudando por meio das teorias. Ok? Então não é a teoria que é a fonte do saber, é a experiência ordinária. Bom, isso nos leva ao segundo problema transcendental. Eu vou falar um pouquinho sobre ele, a gente continua amanhã, mas acho que é importante introduzir isso. Qual é o ponto de partida dessa síntese teórica? Porque, de acordo com o Doivig, o pensamento teórico, então, recorta um nível da experiência e faz uma síntese desse nível da experiência com categorias lógicas. E aí você cria a teoria. Isso cria a teoria. Agora, se você pode sintetizar, por exemplo, leis físicas com categorias lógicas para produzir uma teoria física, então tem que existir um ponto em você que transcende esses dois polos do pensamento teórico. Isso é muito importante. Para você atravessar um rio, você precisa de uma ponte. Naturalmente. Você precisa de uma ponte. O rio passa entre duas margens que estão separadas. O que une as duas margens? Obviamente, a ponte. A ponte é um termo médio. A ponte faz duas coisas diferentes se tornarem iguais. Ou se unirem. E aí você consegue atravessar a ponte. Então essa pergunta tem que ser feita. Como é possível que a gente use categorias lógicas para explicar uma realidade não lógica? Como a gente pode ser capaz de saber como conectar as duas coisas? Para a gente ser capaz de saber como conectar as duas coisas, a gente tem que estar num ponto privilegiado em que a gente reconhece a conexão das duas coisas. Para a gente reconhecer a conexão de duas coisas diferentes, nós temos que ser capazes de transcender essas duas coisas diferentes, ou essas duas realidades diferentes. Em algum ponto em nós devemos saber que o lógico e o não lógico são diferentes, mas são também semelhantes. E daí a gente consegue fazer a conexão. Pense numa tradução, né? Isso acontece, você pode imaginar isso. Se a gente fosse fazer uma analogia. De repente você ouve uma expressão em inglês, por exemplo, I need water. Você pode ouvir essa expressão, você nunca ouviu nada em inglês, você não conhece a língua, então você não sabe o que isso significa. Mas aí aparece alguém que sabe o inglês e sabe o português, então essa pessoa explica para você, olha, essa expressão I need water significa eu preciso de água.
Bom, por que que com duas línguas diferentes, isso é só uma analogia, tá? Apesar das duas línguas serem diferentes, duas pessoas podem se comunicar? Porque existe uma realidade além da diferença da linguagem, que é a necessidade humana de água. Então você compreende essa necessidade. O outro indivíduo também tem a necessidade de água. Então, embora as linguagens sejam diferentes, existe um termo médio, algo que conecta as duas coisas. É só uma analogia para ajudar a gente a pensar isso. Para nós sermos capazes de saber como correlacionar categorias lógicas com aquela dimensão da experiência que a gente abstraiu e criar essa teoria, em algum ponto em nosso ser, nós temos que já intuir e já conhecer a unidade profunda entre a dimensão lógica e todas as outras dimensões da experiência. Então, o que a gente está fazendo é explicitar essa coerência de sentido. Então, esse é o segundo problema. Qual é o ponto de referência para a gente reunir esses aspectos, lógico e não lógico, para construir teorias sobre a realidade? Bom, aqui eu vou só cantar a pedra, a gente vai continuar amanhã, mas qual é a visão dominante que você encontra em Kant e a visão dominante no pensamento secular? É que esse ponto de referência é a razão. A razão é que sabe, por assim dizer, intuitivamente, como o mundo deve ser estruturado. Daí que Kant dizia que as categorias do entendimento é que são aplicadas ao mundo empírico, né, à experiência empírica. Mas, gente, essa visão é um problema, sabe por quê? Se o resultado do pensamento teórico é a síntese da dimensão lógica com uma dimensão não lógica, o ponto a partir do qual a síntese é feita não pode ser nem não lógico e nem lógico. Tem que ser um ponto que transcende e inclui os dois. Isso é muito importante. Se no pensamento teórico a gente está unindo categorias da razão com realidades não racionais, então o ponto de partida dessa síntese não pode estar em um dos polos, não pode estar em um dos termos. Porque o problema que a gente está enfrentando é exatamente como unir esses dois termos. Então, quem une esses dois termos tem que transcender os dois termos. Não pode estar preso em um dos polos. Ou não haveria síntese. É como se fossem duas pessoas, cada uma fala uma língua e não tem um tradutor. Quem é o tradutor? É alguém que sabe as duas línguas. Então a questão é o seguinte: qual é o ponto de referência a partir do qual o pensamento teórico faz a síntese? Não pode ser a razão. Esse é o problema, que o Kant dizia que era a razão e o pensamento secular tende a dizer que é a razão. Não pode ser a razão é um dos polos. Então, a partir de onde se faz a síntese? Então, esse é um ponto central do pensamento de Doivert. É a partir do coração e não da razão. O coração é aquele lugar no homem no qual toda a diversidade e unidade do sentido está concentrada. E é no coração que o homem sabe que as coisas têm um sentido coerente. E é por causa disso, então, que ele consegue distinguir os significados e depois fazer as sínteses lógicas. Então, enquanto o pensamento secular isola a razão do resto da experiência humana e depois não consegue mais juntar, o que o Doivert propõe é que você tem que postular desde o início, para explicar o pensamento teórico, que existe um lugar, um centro na vida humana, no qual todas as dimensões da experiência estão concentradas e integradas. Isso é o coração, é o eu. E aí, esse é o ponto central, como a gente vai ver amanhã, da crítica transcendental de Doivert. Para usar aqui uma referência, nós vamos voltar a ela amanhã, mas uma referência que Roy Clauser lembra sobre Pascal, é que o coração tem razões que vão além da própria razão. Muita gente pensa que isso é uma referência ao amor romântico, mas eu vou fazer a citação inteira aqui dos pensamentos de Pascal, para vocês entenderem que na verdade não é isso. Pascal está expressando uma ideia que tem origem agostiniana, de que o centro a partir do qual todas as experiências cognitivas do ser humano acontecem, inclusive a ciência, é o coração do homem. Então a gente vai retomar amanhã a partir desse ponto, a natureza do coração e o segundo problema transcendental. Até amanhã, gente.